Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o comportamento de Jesus Cristo na comunhão dos santos na igreja, no caso, na época, no templo. Porque Jesus fazia tanta questão de estar no templo, já que nós vimos, até aqui, que ele era caluniado quando ia para o templo, ele era ameaçado. Jesus Cristo, por estar indo no templo, tentaram espancá-lo, apedrejá-lo, por tentar ir ao templo. Jesus Cristo correu o risco de ser preso muitas vezes. O que é que faz uma pessoa insistir tanto em estar no templo, mesmo sabendo desses riscos que ele estava correndo? E hoje nós vamos ver a pior etapa, a pior fase que Jesus Cristo enfrentou foi que as pessoas passaram a odiar ele tanto, mas tanto, que planejaram a sua morte e queriam eliminá-lo de fato. Nós estamos aqui, não corremos muitos riscos, vivemos em paz, sempre voltamos em paz, cultuamos em paz, estudamos em paz, mas com Jesus Cristo não era assim. Ele tinha paz, mas porque ele confiava no Pai. Mas as pessoas queriam sempre tirar a sua paz. Então o maior risco que Jesus Cristo começou a passar por ir ao templo foi de morrer. E eu quero iniciar perguntando a vocês que estão aqui conosco nesse momento. O que vocês fariam se no Brasil começasse a se tornar igual a China, igual com a Arábia Saudita, o Irã, esses países asiáticos ou esses países muçulmanos? O que é que vocês fariam se as autoridades caçassem cristãos para matar, prender e matar? Imagine que o Brasil se tornou assim. Vocês fariam o quê? Qual seria a postura de vocês diante de uma situação dessa? Começar por Jéssica. Fazer o quê, Jéssica? Não ia? Continuaria. E tu, Jamil? Provavelmente ia ter cultos escondidos, na casa de alguns irmãos. Mas ia para a igreja nesse sentido. Tu faria o que, Israel? Continuaria para a igreja. Mesmo sabendo que podia morrer? E tu, Péssimo? Se manter firme e continuaria. E o senhor, irmão Gabriel? Eu acho que o crente, irmão, ele pode até perder a vida em Cristo. Correria esse risco, sim, de sempre estar na igreja, buscando sempre levar o evangelho para o necessitado, porque se a pessoa ser omisso, deixar de levar o evangelho adiante, ele não passa por iluminado. E o iluminado já sabe qual é a consequência dele. A senhora fazia o que, irmã Jana? Se corresse risco de ser presa e até morta, teria coragem de cultuar a Deus escondida das autoridades? Ou a senhora achava melhor esquecer esse negócio de igreja? É difícil, né? Só passando para saber de fato, que a gente diz uma coisa e na hora de passar a gente ia ver como faria. Mas, para o seu conforto, irmã Jana, não, eu vou dizer depois que a irmã Betânia e a Aldani falar. E a senhora, irmã Betânia? Olha, irmão, eu vou ser muito sincera com o senhor, eu não vou mentir para Deus não, porque eu minto para mim. Sim. Mas para Deus não. Olha, em primeiro lugar, eu ia botar meus joelhos no chão e orar, e jejuar, e ia pedir sabedoria a Deus, para Ele me dar orientação para o que eu deveria fazer. Porque eu não sei se eu teria coragem de sair da minha casa para vir para a igreja e ser morta no meio do caminho. Sim, pode. Vamos comentar sobre essas questões. Aldani, tu faria o quê? A situação é difícil, né? Mas o cristiano tem que vir para, no caso, uma perseguição severa, é feito de irmão
de onde eu agora que terremoto, que os irmãos ali, eles se reúnem nas casas, sob o solo das casas, ou então no esconderijo secreto. Isso aí só Deus é quem consegue dar fé ao irmão, às irmãs, para que possa passar por isso. O nosso desejo em Cristo é servir a Deus. Porque depois que cremos, sabemos que nem a vida nem a morte, ou então, tanto faz a vida como a morte, o sentido é um só. Se morrer, morremos com Cristo. Se vivemos, vivemos para Cristo. Então, viver, como disse Paulo, morrer é lucro. Se parte com Cristo, tem a vida eterna. Se não parte com Cristo, já foi. Muito bem, Antônio. Deixa eu mostrar aqui um texto para vocês. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Filipenses, antes de entrarmos na questão de Jesus correndo risco de morte. Veja, irmã Jana, isso que ela também falou é o que Deus faz. Ele nos concede a fé necessária, a capacidade necessária. Diante da morte, digamos que a gente dissesse: ai meu Deus, eu acho que eu negaria Jesus porque eu tenho tanto medo de morrer. Você não pode dizer isso, porque quem trabalha em você é o Espírito Santo. Quem dá força a você é o Espírito Santo. É Deus que te capacita. Você se surpreende. Do mesmo jeito que Pedro se surpreendeu, ao contrário, dizendo: eu jamais te negaria, achando que era esse e aquilo, e negou 3 vezes. Da mesma forma, Deus nos surpreende quando a gente percebe como somos fracos. E aí, veja o que ele diz aqui em Filipenses, capítulo 1. Versículo 29, veja o que ele diz. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Foi concedido graça, força, capacidade por Deus. Foi concedida a você de padecer por Cristo. O que é padecer? Morrer, certo? De sofrer por Cristo, de morrer por Cristo. Foi concedida essa graça a você. Você talvez fique: eu acho que não sei lá o que e tal. Mas na hora do vamos ver, você que crê realmente em Jesus, essa fé é genuína e ela não vem de você mesmo. Então você, com autoridade, dá exemplo e faz como os antepassados fizeram, que teve um senhor que pegaram ele e passaram mostrando todos os cristãos que já morreram. Está vendo essas caveiras, esses cadáveres aqui? Sim, foram cristãos que não negaram esse Jesus aí que você segue. Agora, ou você nega ou você vai ser um deles. E ele disse: até hoje, o meu Senhor e Mestre sempre foi tão bondoso comigo, nunca fez nada de ruim para mim, e acima de tudo me salvou. O que ele fez para que eu o traísse? Eu quero esse destino, mas não quero trair meu mestre. E morreu e não traiu. Existem muitas histórias reais de irmãos nossos que sofreram. Teve outro, Pedro, por exemplo. Pedro, antes de ser crucificado de cabeça para baixo, poucos sabem que crucificaram a esposa dele primeiro. E disseram: olha, o teu destino é esse. Vai querer ainda dizer que esse Jesus é o Rei, é o Senhor? E ele disse sim. Viu a esposa dele passando aquilo, mas não negou Jesus. E na hora dele passar, ele disse: olha, eu peço só uma coisa a vocês. Eu não sou digno de morrer como morreu meu mestre. Crucifiquem-me, mas de cabeça para baixo. E aí crucificaram ele de cabeça para baixo e ele morreu assim. Essa força é de Pedro? Não. Que você lembra que ele negou 3 vezes com medo de morrer ou ser preso. Só que agora ele confirma a fé de uma forma tão bela que morre de uma forma dessa situação. E tiveram outros irmãos, por exemplo, um que foi preso também com uma família. E aí os carcereiros, os carrascos lá, disseram: olha, ou você nega esse Jesus, ou você vai ver seus filhos morrerem.
e você vai ver sua esposa morrendo. Enquanto estavam matando eles e eles, né, sentindo dores e chorando, lá ele dizia: meus filhos, minha amada, não neguem Jesus, sigam até o fim firmes. Isso é temporário, daqui a pouco estaremos reunidos novamente, porque vai chegar a minha vez e eu me encontrarei com vocês na glória com o Senhor. Não neguem, mestre, não neguem o Senhor. E morreram. Essa força vem deles? Não, essa força é do alto. É isso que diz aqui, ó: porque vos foi concedido graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Você não recebeu a graça só de crer, você recebeu a graça também de morrer por ele. Entendem isso, irmãos? Então vocês estão aptos sim para isso. Agora, por causa disso, a gente vai negligenciar a nossa vida. Jesus Cristo negligenciou a vida dele. Ia para o templo e não tinha nenhuma estratégia, e não tinha nenhum plano para poder escapar daquelas pessoas. Era assim com Jesus? Não. Quando Jesus Cristo tinha oportunidade, dava um pitu neles, né? Como, por exemplo, aquele texto que vimos semana passada, que o povo ficava: cadê? Ele não vem não, ele não vem para a festa. E os irmãos de Jesus: vai para a festa, vai para a festa. E porque o povo estava tramando, né? As autoridades tramando para prenderem Jesus. E eles: vai para a festa, vai para a festa. Jesus Cristo: não. E foi em outro canto, se atrasou, né? E todo mundo: cadê? Não vem. Aí ele foi de surpresa, chegou lá. Mas observe que ele tinha estratégias, né, para escapar das autoridades. No entanto, os puritanos eles já diziam o seguinte: olha, se você for perseguido pelo inimigo, fuja, corra, se esconda. É isso que Deus quer de você, que você escape dos seus inimigos. No entanto, se você for capturado por eles, saiba que foi Deus que entregou você nas mãos dele. Entendeu? Porque ele, Deus, é que controla e governa tudo. Alô? Eu acho que desligou ali, Altamiro. O que é que você acha dessa questão aí que eu estou falando com você? Deixa eu ver se eu ajeito aqui o negócio. Vai fazendo um teste aí. Alô, fala aí. Som. Ok. Os irmãos entenderam essa questão? Tem alguma dúvida nesse fato de que é Deus que capacita cada um? Tem alguma dúvida? Também aqui No caso, Deus é quem efetua, né? Que igual também quer que a gente leia o 19, né? Peraí. Não, não, é o capítulo 2, Não. Deixa eu ver, eu vou encontrar aqui ele. Mas esse texto, ele é tão... A gente já viu tantas vezes ele e às vezes dá um branco, né? Depois a gente encontra ele.
Aqui. É o 2:12. 2:12 que diz assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, eu quero ser fiel a Cristo até a morte. Quer? Pois Deus é quem está desenvolvendo em você esse querer, esse desejo. Eu consegui, estou aqui na glória e fui fiel até a morte, porque Deus efetuou em você esse realizar, tá bom? Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui os riscos que Jesus Cristo passou. Por exemplo, Lucas capítulo 19, 47 e 48. O Evangelho segundo Lucas 19, 47 e 48, que ele diz assim, os irmãos que estiverem aí, deem uma olhadinha, que ele diz: diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Eles procuravam, eles tentavam, eles queriam por tudo eliminar Jesus. Contudo, não atinavam como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por eles. Então eles pensavam: não, a gente vai ser doido, né? Pegar esse homem, matar esse homem, e o povo partir para cima da gente. Isso daí eles recuavam. Então a forma de Jesus escapar deles era justamente estando ali em lugares onde ele tinha muito apoio, de pessoas simples, mas de pessoas que poderiam causar algum medo àqueles que planejavam a sua morte. Veja o que diz Mateus capítulo 12, depois até o 15, ele diz assim, tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Ora, quanto mais vale o homem que uma ovelha, Jesus Cristo falando para o povo lá, na sinagoga. Ele foi curar um homem e o povo ficou falando mal. Aí Jesus Cristo disse: quem não salvaria uma ovelha que estivesse em apuros, porque é dele sábado? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Veja, só porque Jesus Cristo fazia o bem, isso incitava inveja neles, e eles queriam agora matar Jesus Cristo. Então eles saíam dali e iam começar a tramar, mas Jesus Cristo estava sempre na sinagoga. No entanto, como Jesus ficou sabendo disso, o que Jesus fez? Veja que incrível. Jesus Cristo não dava motivos para negligenciar a sua vida. É isso que vocês disseram: eu iria para o culto escondido, como faziam os irmãos, por exemplo, no tempo de Roma, quando Roma começou a perseguir os cristãos. Eles tiveram uma ideia excepcional. Os soldados romanos, eles eram muito supersticiosos, e eles não entravam no cemitério à noite. Eles tinham medo de entrar em cemitérios, porque eles sabiam que ali era como se fosse um lugar sagrado para os mortos. Os cristãos, sabendo disso, disseram: encontramos um lugar seguro para adorar a Deus, dentro das catacumbas, dentro dos cemitérios. E aí nenhum soldado tinha coragem de ir para lá, investigar se tinha reunião por lá. Então observe que Deus nos dá sabedoria para que a gente não pare de ter esses momentos que nós estamos tendo aqui. É maravilhoso esse momento, nós devemos lutar por eles. Existem irmãos que desanimam mesmo sem perseguição, mas é porque deixaram morrer a compreensão
do verdadeiro valor que é essa reunião, que é a gente não abrir mão desses valores, de estarmos juntos, buscando e adorando o nosso Deus. Veja o que Jesus faz. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Então Jesus Cristo, aqui nessa sinagoga eu já não posso continuar. Se afastou e foi para um lugar seguro. Mas não se intimidou por causa de sua vida a ponto de negar estar no templo. Os apóstolos também correram riscos de serem presos, riscos de morte. Veja, por exemplo, o que diz Atos, capítulo 5, do 40 ao 42. Chamando os apóstolos, veja, os apóstolos tinham sido presos, tinham sido interrogados, e aí resolveram soltar eles, mas chamando, antes de soltá-los, açoitaram-nos. Então arriaram a madeira, deram pisa para valer nos apóstolos e ordenaram a eles. É uma ordem, não é um pedido. Olha, é para o bem de vocês. Eu estou avisando. Quem avisa é o quê? Quem avisa, amigo é. A gente deu esse açoite em vocês aqui, mas saibam de uma coisa: não falem mais nesse nome de Jesus. E soltaram ele. Agora veja só, eles saíram do sinédrio, saíram com medo ou com medo? Saíram convictos de que não podiam mais falar no nome de Jesus em nenhuma reunião, em nenhum culto, em nenhum estudo. Foi assim que eles fizeram? O que é que tu acha? Não, a Bíblia diz que eles saíram alegres, regozijando por ter sido considerado digno de sofrer as afrontas. Olha, dá para entender isso? Quer falar? Preste atenção. Eles foram açoitados, ameaçados de morte, porque açoitaram e disseram: olha, agora para de falar, porque vocês vão estar enrascados. Eles saíram, se retiraram do sinédrio, regozijando-se, alegres, felizes, porque levaram a surra, por terem sido dignos, considerados dignos de sofrerem afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias, veja, não pararam, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessaram de ensinar e de pregar Jesus. Porque, irmãos, a gente vai fazer diferente. Tem perigo de ser preso, e daí? Tem perigo de um acidente na estrada, e daí? Tem perigo de sair de casa para cá e ladrão assaltar e matar, e daí? Se tivesse perigo de invadirem a igreja e nos matar só porque falamos de Jesus, a gente deveria continuar. Agora, por que para? Mesmo sem risco nenhum. Então, precisamos analisar com cuidado a nossa vida diante de Cristo. O quanto nós estamos dispostos a servi-lo, certo? Porque muita gente corre risco de morrer por alguma coisa. Corre risco de morrer pelo dinheiro, ou não corre? Veja, um policial, uma profissão dessa, eles estão correndo risco de morte ou não? Sim. Um médico, um enfermeiro, estão correndo risco de morte ou não? Pegar uma doença lá no hospital morrer. Então os homens, eles estão correndo dia a dia risco de morte, porque vão ter seu dinheirinho no bolso. Agora o cristão que tem o Senhor Jesus Cristo em sua vida, abrir mão desses valores, desses momentos, porque corre algum risco, ou porque eu vou sair do meu conforto, ou senão eu estou cansado, ou senão eu estou deprimido, eu estou mal, eu estou desanimado, eu vou parar. Peraí, pelo dinheiro você para. Você para, sabendo que precisa continuar para se manter, se alimentando, sustentando o seu lar, não para. E por que para? Porque por vir adorar Jesus Cristo. Para de vir adorar o Senhor e vir aprender dele.
É feito Jesus Cristo disse homens de pequena fé. Ou, por que tendes pouca fé? Né? Ou, onde está a tua fé? Então nós precisamos nos questionar. Nós vivemos a nossa vida querendo fazer só o que nos dá prazer, o que nos agrada, o que a gente gosta. Mas isso daí é a gente estar servindo a nós mesmos. Quanto mais a gente perder a vontade de estar no culto, mais fiel nós seremos ao Senhor se nós viemos a si mesmo. A maior prova do seu amor a Jesus é quando você estiver sem interesse, sem prazer, sem vontade e diz, mesmo assim eu vou continuar. Certo? A maior prova do amor é quando você esfria e passa por cima da frieza, mas mostra que não abre mão de estar na presença do Senhor e de estar buscando o conhecimento dele. Ok, irmãos? Alguma dúvida? Os irmãos têm algo a perguntar? Pega aí, diz aí. Quando Jesus entra em Jerusalém e lá festa e o pessoal está com aqueles ramos lá, né? E Jesus olha para eles e diz, se tu conheces quem te visita e quem hoje está te visitando, e chora. Chora pelo pecado do povo assim, porque ele sabia que aquele povo não gostava de tudo. E aquele povo ia ser assediado depois, ser derrubado o templo, destruir todos. E muitas vezes Cristo visita as pessoas e a pessoa vai nem conhecer. Isso aí abandona a fé, abandona a igreja por conta de poucas coisas. Falta de fé, de exame. Acha que, muitos acham que seguir para a igreja acaba com seus problemas. Acabou não, aumentou. O problema você vai ter o dobro. Agora a fé em Cristo, a salvação você tem que garantir, é garantida em Cristo, mas sim no sofrimento. Porque cristão, ser crente, é pagar os pecados na terra. Só quem paga o pecado na terra é cristão. O povo do mundo não vai ter uma vida retada de boa. Só não tem dinheiro. Mas só que será terrível. Agora o cristão, ele paga na terra, ele paga aqui, sofrendo, chorando, gemendo, cheio de enfermidade, vem as mazelas dessa vida, do sofrimento, da angústia, vem as enfermidades, doenças que não tem cura, e o pessoal diz, mas ele era crente porque morreu de câncer. E daí? Pode morrer ou não? Pode sim, porque ele vai se encontrar vivo, completo, alegre, no reino do céu com Cristo, que será a eterna vida. E aqueles que partem sem Cristo, odeiam o Evangelho, odeiam a Cristo. Quando você chegar perto de uma pessoa que diz, ela não gosta de crente, ela não está dizendo que gosta de outro. Não fique com raiva, não. Ela não está dizendo que não gosta de você, ela está dizendo que não gosta de Cristo, porque só quem não gosta de crente, de cristão, é o diabo. Então eles são os seus inimigos. Eles são inimigos de Cristo. O cara ser inimigo aqui, na terra de outra pessoa, é complicado ser inimigo de uma pessoa. Imagine só você ser inimigo de Deus. Mas o apóstolo Paulo disse que ele provou o nosso amor para conosco e nos chamou, sendo nós inimigos. Né? Nós éramos inimigos por natureza de Deus, mas ele, com seu muito amor em Cristo, ele nos amou e nos chamou. Isso é a alegria do ser humano, a alegria do cristão. Ele não pode deixar isso por nada. Tem qualquer problema, isso aí vai passar mesmo. Tua mãe, teu pai, sei que já morreu, fulano, se acabou contigo. Dê glória a Deus por isso. E você ficou. Os apóstolos diante de Cristo, Jesus faz aquela aguardar com Cristo, perguntando por que foi que lá na torre de Siloé caiu tantos e morreu tantos. Jesus disse, feliz é você que aventurado, porque não estava naquele dia. Porque se tivesse, ele tinha morrido também. E é assim, irmão. Feliz é o cristão, feliz é aquele que tem fé em Cristo e começa a crer com a esperança da vida eterna, porque isso aqui na terra você só vai ter angústia, sofrimento, desamor, mas se você crê em Cristo com fidelidade, você vai passar por cima de todos os obstáculos e vai vencer, porque não é você que vai vencer, mas é Cristo que faz você vencer e ser o vencedor. Então, problemas você vai ter sempre.
Esperança da vida só está em Cristo. É verdade, muito bem. E no caso, é como o pastor pregou domingo aqui, não é? Ele disse, olha, eu não sei se foi aqui ou foi em outro lugar que eu vi ele falando, acho que foi aqui mesmo, que ele disse, olha, o sofrimento para o cristão aqui na terra, ou para todo ser humano, é para ser algo natural. O cristão aqui, ele está para ser perseguido. Quando isso não acontece, todo cristão espalhado na face da terra passa por momentos bons, que não é perseguição, que se reúne tranquilo e em paz. Isso daí é o que não é comum acontecer. O comum acontecer é ser perseguido. E não o contrário. Aí o cristão passa um monte de tempo tranquilo, sossegado. Quando vem a perseguição, por quê? Por que não? Por que não? Você tem que questionar e ficar assustado, porque não está havendo a perseguição. Porque o certo é estar vendo que esse mundo nos odeia. Então Deus quer dar um tempo de paz e Ele dá. Desfrutemos. Porque pode ser que um dia você não queira e não possa mais. Não é? Então Jesus Cristo, não é? Pagou pelos nossos pecados. Jesus Cristo sofreu por nós, morreu por nós, fez tudo por nós e a gente não vai fazer nada por Ele. Como diz aquele hino, né? Morri por ti, que fazes tu por mim? Perguntar, o que eu tenho feito pelo Senhor? Sofri o quanto pelo Senhor? Quase nada. Você não sofreu nem a quebra muitas vezes do seu conforto, porque você nesse dia não queria, ter animado. Não, precisamos enfrentar tudo que queira nos afastar de Jesus e do conhecimento dele, certo? Que é feito autonomia disso. A gente está aqui para sofrer, certo? É como se a gente estivesse pagando por isso, mas não, isso é natural. Nós estamos aqui para sofrer, é natural a gente sofrer, certo? Então, eu estou sofrendo, faça feito os apóstolos, regozije-se, fique feliz, porque Tudo da graça. tudo da graça, fique alegre, porque você foi considerado digno de sofrer afrontas, de passar por cima de dificuldades para estar na igreja. Isso é ser considerado digno. No caso de Cristo lá, Não, pode ir. a gente vê a perseguição de a igreja do tempo de Jesus contra ele. Já pensou? E a igreja do tempo contra o próprio Deus. Aí você tira assim as ideias, fica pensando o quanto o ser humano é cruel quando ele é entregue ao diabo. Os homens que diziam ser de Deus não tinha nada. Se vocês são de Abraão, tem o pai Abraão que queria matar. Eu sei que Abraão se alegrou muito do dia que viveu. E aí? Aí foi que eles ficaram criados mais as suas fúrias contra Cristo para matá-lo. E o que acharam de nós hoje? Se nós pegássemos o Evangelho em praça pública, verdadeiramente, dizendo que o homem está condenado ao inferno, a percepção era maior. Muito maior. Nós ia sair da nossa zona de conforto. Porque tem uma cena bem engraçada e séria de Davi, quando Golias está afrontando o povo de Deus. Davi chega no meio dos seus irmãos e os seus irmãos já empurram ele para fora. Ele diz: mas o que foi que eu fiz agora? Qual foi o erro que eu fiz? De vir aqui. E muitas vezes é assim. O que eu fiz de errado? E os irmãos, vai embora porque aqui não é teu lugar e começa aquela. Sendo ele o Senhor de Deus para matar aquele gigante. E é sempre assim. O ódio do homem. A Bíblia diz que, nesse caso de ficar triste, perseguido, muitas vezes a pessoa abandona a fé. Não podemos abandonar. A Bíblia diz que os patriarcas, está lá em Atos Apóstolos, os patriarcas, movidos de ódio, venderam José. Imagina nós. É verdade. Então, irmãos, alguma pergunta, algum questionamento? Tem alguma dúvida? Eu tenho um questionamento aqui muito maravilhoso. Pode falar, irmão. As crianças, quando
se alegraram com os feitos de Jesus, curando o cego, coxo, aleijado. E a resposta que Jesus deu Sim. aos sacerdotes, sobre a oração, a importância da oração. Sim. A gente vai encontrar isso aí no livro de Mateus, capítulo 21, verso 14 ao 22. Vai perder um tempinho, mas veja uma coisa maravilhosa e bonita mesmo. Vieram a ele no templo, cego, coxo, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os levinos, clamando Hosana ao filho de Davi, indignados, e perguntaram: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, nunca leste da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor, e deixando-nos sair da cidade para Betânia, onde pernoctou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folha, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Imediatamente vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito. A figueira mais até mesmo, se a este monte disser: ergue e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. Amém. Então isso se aplica muito bem ao que nós vimos aqui na questão de: e agora, o que é que eu faço diante de uma grande perseguição? Ore ao seu Deus, você tem um Pai que vai resolver. Ele não vai deixar você sem o culto a Ele, Ele não vai deixar você sem aprender a palavra dele junto com os irmãos. Ele vai dar ideias e soluções para que você possa continuar se reunindo. Certo, irmãos? Sempre dará um escape. Então vamos orar ao nosso Deus, agradecer por mais um dia de estudos na presença dEle.